Feliz sábado para todos nós. Mais uma vez estamos aqui hoje, que é 10 de outubro de 2025, para mais uma conversa com vocês, comigo também, a fim de esclarecermos alguma coisa da palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa. Semana passada nós falamos a respeito dos presentes, dos dons, das riquezas que nós temos. E a primeira delas é a palavra de Deus. Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito da criação. Vamos analisar alguns versos a respeito da criação. Eu sei que é um assunto, não é corriqueiro, mas é um assunto sério. Muitas vezes nós lemos 1, 2, 100 vezes o início da Bíblia, onde fala da criação, o início do Evangelho de João, que fala da criação, e a gente pode passar, muitas vezes, dispersos, sem prestar atenção de uma maneira mais profunda. Eu não me aventuro a dizer tudo, mas eu, pela graça de Deus, dizer alguma coisa que vem nos chamar a atenção e nos faz pensar, meditar nas palavras do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Mais uma vez te dizemos, Pai Santo e Eterno, nos colocamos em tuas mãos e abençoa, Pai Santo, todos aqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor possa, com o Espírito Santo, facilitar o entendimento, facilitar a compreensão e, sobretudo, a fé e a disposição de colocar a fé em prática. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, hoje, 10 de outubro de 2025, vamos falar um pouquinho sobre a criação. Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo, formando a Trindade. Muitas pessoas acham que a Trindade não existe, nem pode compreender. Ora, uma família de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em poder, em sabedoria e é infinito. É inexplicável a origem desse Deus maravilhoso. Eu creio. E não procuro entender, porque no momento certo Ele vai revelando a nós tudo isso. E tem coisas que nem a eternidade vai nos esclarecer. Mas uma coisa eu sei, eu confio. Eu confio nesse Deus poderoso, o Criador de tudo aquilo que existe. E Criador meu também, e meu Salvador, meu Redentor, e aquele que vai e que aceitar, já aceitou a minha vontade, a minha disposição para servi-lo. Eu só peço a Ele que Ele me aceite e me ajude a cada momento. A Terra foi organizada logo depois que Deus, a Trindade, resolveu organizá-la. Como organizar? Sim, a Terra já existia. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai ler em Gênesis 1:1, que a Terra já existia. Não só a Terra, mas quanto o universo já existia. A Terra foi organizada para ter vida. A Terra foi organizada para ter vida. As plantas, os animais, os seres humanos, todos eles foram criados pelo poder da palavra de Deus. Existe um paralelo entre Gênesis 1, criação, e também entre o capítulo 1 do apóstolo João. Nós vamos ler um pouquinho. Vamos primeiro ler aqui em Gênesis 1. Do primeiro até o... Quem sabe? Aí vamos ver o que é que vai ser útil para ler. Em Gênesis 1, a partir do 1, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Este princípio é antes da organização, antes de criar vida aqui. A terra já existia. Porém, ela estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era água misturada com terra, como que ainda não organizada. E no terceiro diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Esta luz não foi a luz do sol, foi a luz que Deus criou para que pudéssemos começar a ver alguma coisa. E a Trindade, então, foi melhorando isso a cada dia. E viu Deus que a luz era boa
fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Por que tarde e manhã? Porque primeiro vem a parte escura e depois vem a parte clara. O dia começa no pôr do sol, isto é, final de um dia, começa o outro e termina no outro pôr do sol. O dia não é de meia-noite a meia-noite. Isso foi criado depois, no outro calendário. No verso 6 diz assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, a separação entre águas e águas. O que é firmamento? É o que se sustenta. O que sustenta-se tem firmamento, tem fundamento. E como é isto? Só Deus sabe. Força de gravidade, durante muitos anos não se sabia qual é a maior força. Será a de gravidade? Há uma necessidade, e nós conhecemos um axioma muito interessante, que matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância. Procurem isso, é um axioma. A Terra ela é sustentada por estas duas forças, a força do tamanho dela e a força da gravidade do que está ao redor dela. E no verso 7 diz assim: Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus o firmamento de céus, houve tarde e manhã do segundo dia. Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas ele chamou de mares. E viu Deus que isso era bom. Disse: Produz a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores também frutíferas segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã do terceiro dia. E disse Deus também: Haja luzeiros do firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles como sinal para as estações dos dias e anos, e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Apareceram as estrelas que já existiam. Se a terra Deus fez em 6 dias a organização, imagina, não sei quanto tempo ele fez o sol, as estrelas. E as estrelas são sóis muito maiores do que o sol. O sol é uma estrela de quinta grandeza. Existem estrelas maiores do que o sol. E os colocou no firmamento dos céus, os luminares da terra, para governar dia e noite, e fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã do quinto dia, e assim ele fez. Podem continuar lendo aqui, a partir daqui, e ele, até que no sexto dia, o que é que ele fez? Ele fez o homem no final do sexto dia, da sexta-feira. E ali foi muito interessante quando Deus então criou todas essas coisas, organizando, e por fim ele criou o homem. No sétimo dia ele descansou, e veio o primeiro dia novamente para dar continuidade à vida de Adão. Infelizmente, não demorou muito, não sei quanto tempo, ele desobedece a Deus, desobedece à lei de Deus e ele peca. Mas já existia a lei de Deus, sim. Matar, roubar, adulterar, levantar falsos, não fazer a vontade de Deus, desviar-se da vontade dele, tudo isso ele chamou de pecado, porque é a transgressão da lei. E agora nós podemos dar uma continuidade, lendo João, capítulo 1, verso
do 1 até o 14. Vamos lá em João para ver a relacionamento que há, a relação que há entre o livro de Gênesis 1 e o livro de João 1. Novamente, a Bíblia aqui relata o seguinte: no princípio era o Verbo é Jesus, é a palavra, é a ação, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? É Jesus. Ele é o Criador, ele é a ação de Deus na criação foi Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Antes de tudo isso, Jesus já estava com Deus. Muitas pessoas pensam que Jesus surgiu no Novo Testamento. Não. Jesus é eterno. Ele é a segunda pessoa de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas, não a terra, não só a reforma da terra, mas todas as coisas foram feitas por Jesus juntamente. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava dele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, que é João Batista. Este veio para dar testemunho que testificasse a respeito da luz, que é Jesus, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas veio para que dar testemunho da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, o rejeitou, não reconheceu a Cristo como o Messias prometido. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós estamos nesta contagem. Se nós aceitarmos a palavra dele, o aconselhamento dele, então nós seremos chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória com o Pai, o unigênito. Aqui então está esta relação da criação, tanto em Gênesis 1 como em João 1, vai dizer aquilo ali. Agora, tão poucas palavras que às vezes elas podem até se tornarem um pouco incompreensíveis, mas se a gente ler uma vez, duas, três, conversar sobre isso, pensar sobre isso, pesquisar o significado de palavras, inclusive um dicionário bíblico, uma concordância bíblica, nós vamos entendendo. Porque o importante é isto. Mas precisa estudar para entender a Bíblia? Não só a Bíblia, qualquer coisa que você conhece precisa se debruçar sobre aquilo lá. O engenheiro, o médico, o dentista, a cozinheira, a limpadora, o roceiro, o criador de animais, precisa dedicar-se para entender aquilo que vai fazer. E a Bíblia também precisa que nós todos, independente de saber ler ou não, porque o Apocalipse foi feito para a compreensão dos que leem e dos que ouvem. Uma pessoa que não lê, aprende a ler. E se não aprender, pergunta, pede para alguém ler. Eu conheci já pessoas que não sabiam ler e sabiam explicar a Bíblia de uma maneira extraordinária. Isso é maravilhoso. Então, vamos pensar nisso e mãos à obra de estudarmos a Bíblia diariamente para que possamos cada dia compreender mais dessa palavra maravilhosa. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Toma-nos em tuas mãos, Pai Santo, e todos aqueles que nos ouvem, para que nasça em nós a vontade de estudar a tua palavra. Deus misericordioso, que o Espírito Santo nos ilumine, para que haja tudo isto em nós. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Um feliz sábado para todos nós.